Ele foi paralisado por seres que desceram do céu. Olá, pessoal! Neste vídeo vamos mergulhar em um dos relatos mais intrigantes da ufologia mundial. Um episódio ocorrido na tranquila região de Valensole, no sul da França. Este não é um caso construído sobre rumores ou invenções populares, mas sim baseado no testemunho direto de um homem conhecido e respeitado por sua integridade e discrição, Maurice Mas. Agricultor experiente, Maurice jamais imaginou que uma simples manhã de trabalho, em pleno verão de 1965, se tornaria o início de uma experiência que marcaria sua vida para sempre. À época, ele era conhecido por sua pontualidade, seu cuidado com os cultivos de lavanda e por evitar qualquer tipo de exposição pública. Nada em seu histórico indicava qualquer inclinação para invenções ou busca por notoriedade. Naquela manhã de 1º de julho, por volta das 5h45, Maurice levantou-se cedo como sempre fazia. Vestiu suas roupas de trabalho, pegou um cigarro, acendeu com calma e saiu para o campo, como em qualquer outro dia. O sol ainda despontava timidamente por trás das colinas que cercam Valensole, tingindo os campos com tons alaranjados e roxos. O cheiro de lavanda preenchia o ar de maneira intensa, quase medicinal, e o orvalho da noite ainda reluzia nas folhas e pedras do caminho. Maurice caminhava lentamente, saboreando o início do dia, mas logo notou algo fora do comum. Um som estranho cortou o silêncio da manhã. Algo que ele descreveria mais tarde como um assovio metálico, agudo, muito diferente dos sons naturais que estava acostumado a ouvir. Aquele ruído incomodou imediatamente os ouvidos de Maurice, como se tivesse uma frequência muito específica, quase dolorosa. Ele parou, girando a cabeça em todas as direções, tentando localizar a origem do som. Seus olhos então captaram algo incomum no meio das lavandas, parcialmente escondido por uma elevação rochosa que fazia parte do relevo do campo. Havia ali um objeto que ele nunca havia visto antes. A primeira impressão foi a de que se tratava de um carro antigo abandonado, talvez um Renault sem janelas. Mas logo percebeu que não havia portas, nem rodas, nem qualquer estrutura reconhecível. Era algo ovalado, com uma aparência metálica opaca, repousando sobre suportes que o mantinham suspenso a poucos centímetros do chão. Cauteloso, Maurice se aproximou lentamente, com passos medidos e silenciosos. Pensou que poderia ser algum tipo de maquinário agrícola que desconhecia, ou até mesmo ladrões escondendo algo. Mas à medida que diminuía a distância, a natureza do que estava diante dele se tornava ainda mais desconcertante. A cerca de 90 metros do objeto, ele avistou duas figuras de pé ao lado da estrutura. Eram seres de pequena estatura, não deviam medir mais que 1 metro. Vestiam roupas justas, uma espécie de macacão cinzento, que cobria seus corpos por completo. Tinham cabeças desproporcionalmente grandes e olhos escuros que não pareciam piscar. Seus corpos eram imóveis, quase estáticos, mas claramente estavam conscientes da presença de Maurice. O agricultor hesitou por um instante, o corpo em alerta, os músculos tensos como se algo em seu instinto o alertasse para o perigo. Foi então que uma das criaturas pareceu perceber sua aproximação. Sem emitir qualquer som, ela moveu uma das mãos até um dispositivo preso à altura da cintura. Era algo semelhante a um pequeno tubo metálico. Maurice mal teve tempo de tentar entender o que era aquilo quando um tipo de feixe, invisível aos olhos, o atingiu de forma abrupta. Seu corpo imediatamente perdeu a força, como se todos os músculos tivessem sido desligados ao mesmo tempo. Ele caiu no chão sem controle, completamente paralisado, imóvel como uma pedra. Não sentia dor, tampouco formigamento, apenas a estranha e angustiante sensação de estar preso dentro do próprio corpo. Apesar de estar impossibilitado de se mover, Maurice manteve plena consciência. Ele conseguia ver, ouvir, sentir o cheiro da lavanda e do solo, mas não conseguia sequer piscar os olhos por vontade própria. Estava preso a um estado de vigília sem ação, um tipo de vigília forçada, e isso o apavorava mais do que qualquer outra coisa.
As criaturas não demonstraram qualquer sinal de pressa ou preocupação. Moviam-se com calma ao redor da nave, como se estivessem concluindo alguma tarefa rotineira. Depois de alguns segundos, entraram no interior do objeto por uma abertura que Maurice não conseguia distinguir direito. Havia uma cúpula translúcida na parte superior, por onde ele conseguiu observá-las se posicionando no interior. Em seguida, o mesmo som metálico que havia escutado no início ressoou novamente pelo ar, mas dessa vez mais intenso, com um padrão rítmico e hipnótico. Um tubo localizado na parte inferior do objeto começou a girar em alta velocidade, emitindo um zumbido grave que fazia vibrar até as pedras do solo. Em nenhum momento houve fumaça, calor ou qualquer explosão. O objeto simplesmente começou a se elevar do solo com uma leveza absurda, como se não obedecesse às leis da gravidade. A ascensão foi rápida e precisa, vertical, até desaparecer completamente no céu. Maurice compararia depois a velocidade ao de um avião a jato, talvez até mais veloz, mas sem o barulho ensurdecedor que esses aviões costumam emitir. Ele permaneceu ali, imóvel, com os olhos fixos no ponto onde o objeto sumira, ainda tentando entender se o que acabara de testemunhar era real ou fruto de algum tipo de alucinação. Por cerca de 15 minutos, segundo estimativas posteriores, seu corpo permaneceu paralisado. O tempo parecia distorcido, como se os minutos se arrastassem com lentidão quase torturante. Maurice ouvia os sons do campo, o canto distante de algum pássaro, o leve sopro do vento, mas nada disso o reconectava com o corpo. Até que, de forma tão repentina quanto fora paralisado, começou a sentir o retorno da sensibilidade nos dedos dos pés, depois nas pernas e, enfim, nos braços. Lentamente conseguiu se levantar, ainda atordoado. Ele tentou seguir sua rotina, mas os movimentos estavam descoordenados e a sensação era de que havia saído de um estado de inconsciência induzida. Suas mãos tremiam. O cigarro, ainda preso entre os dedos, agora se desmanchava em cinzas. Caminhou com dificuldade até o limite do campo, onde mantinha um pequeno galpão com ferramentas, sentou-se em um banco de madeira e permaneceu ali por vários minutos, olhando para o vazio. Não sabia ao certo o que fazer, mas tinha convicção de que havia presenciado algo extraordinário. A clareza da experiência, a precisão dos detalhes e a estranha paralisia o impediam de simplesmente ignorar o que acabara de acontecer. No final da manhã, depois de muito hesitar, Maurice decidiu procurar ajuda. Caminhou até a cidade e dirigiu-se à delegacia local, onde foi recebido por policiais que já o conheciam de vista. Apesar do nervosismo visível, ele relatou os acontecimentos com uma calma surpreendente. Em nenhum momento tentou dramatizar ou florear a história. Falou dos sons, do objeto, dos seres e da paralisia, descrevendo cada detalhe com precisão. Os agentes, intrigados com a riqueza do relato e com a reputação do agricultor, resolveram acompanhá-lo até o local. Maurice os guiou de volta ao ponto do campo onde tudo havia acontecido, e o que encontraram ali os deixou ainda mais impressionados. No solo, em meio às lavandas, havia uma depressão circular, como se algo de grande peso tivesse sido pousado ali com força, comprimindo a terra. No centro dessa depressão, os policiais encontraram um buraco cilíndrico com aproximadamente 18 centímetros de diâmetro e 40 centímetros de profundidade. O mais curioso era a perfeição das bordas. As paredes do buraco estavam lisas, como se tivessem sido esculpidas com ferramentas de alta precisão, algo que não combinava com nenhum instrumento agrícola conhecido na região. Maurice não conseguia explicar como aquilo fora feito, mas ali estava, exatamente no ponto onde ele vira a nave pousada. Ao redor do buraco central, outros 3 menores chamaram a atenção. Tinham cerca de 6 centímetros cada um e formavam um triângulo quase perfeito, como se fizessem parte de um sistema de apoio ou sustentação. Os policiais marcaram o local e iniciaram os primeiros registros.
Maurice, ainda visivelmente abalado, manteve-se distante enquanto os agentes observavam e fotografavam tudo. Aquilo era real. Não se tratava mais apenas de um testemunho pessoal, mas de evidências físicas claras e incontestáveis de que algo de natureza incomum havia ocorrido naquele campo. O caso Valensole começava, ali, a tomar uma proporção que Maurice jamais imaginaria. Os policiais locais, intrigados com a estranheza das marcas no campo de lavanda, decidiram isolar a área e notificar autoridades superiores. No mesmo dia, uma equipe da Polícia Militar Francesa chegou ao local para dar início a uma investigação mais detalhada. Maurice foi questionado novamente, desta vez por oficiais mais experientes, que anotaram cada palavra dita, registrando datas, horários, medidas e impressões. Não demonstraram ceticismo aberto, mas também não davam sinais de acreditar de imediato. O comportamento de Maurice, no entanto, chamou atenção. Ele estava calmo, mas abatido, e seus relatos eram coerentes em todas as versões. Não havia contradições, e o nível de detalhe indicava que não se tratava de uma invenção rápida. A análise preliminar do local revelou algo ainda mais curioso. O solo ao redor da depressão estava ressecado, como se tivesse sido exposto a uma fonte intensa de calor ou radiação. A vegetação próxima, especialmente as lavandas, havia mudado de coloração e textura. Algumas estavam carbonizadas apenas na base, enquanto outras haviam simplesmente secado, como se tivessem envelhecido anos em questão de horas. Os investigadores coletaram amostras de terra e vegetação para análise laboratorial. Também mediram a profundidade e a simetria dos buracos encontrados, anotando tudo com precisão milimétrica. A impressão geral era de que o local havia sido afetado por algo desconhecido, não natural, e que não correspondia a nenhum equipamento agrícola conhecido. Enquanto as autoridades trabalhavam no campo, a notícia começou a circular pela cidade. Valensole, acostumada ao silêncio e à rotina, se viu repentinamente invadida por curiosos, jornalistas e até estudiosos de fenômenos inexplicáveis. Maurice, que sempre prezara pela discrição, não soube lidar bem com essa exposição. Ele passou a evitar entrevistas, recusou propostas para falar em público e, por orientação da própria polícia, manteve-se recolhido por dias. Amigos próximos relataram que ele parecia outro homem, mais introspectivo, hesitante e com uma expressão constante de inquietação, como se não conseguisse afastar da mente as imagens daquela manhã. Durante a semana seguinte, novas equipes chegaram ao local, entre elas uma brigada especializada da Força Aérea Francesa. Os militares repetiram as medições, refizeram as coletas de solo e trouxeram equipamentos de detecção eletromagnética. Detectaram alterações incomuns no campo magnético, exatamente no ponto onde Maurice havia relatado o pouso da nave. Os resultados não eram conclusivos, mas reforçavam a hipótese de um evento físico real, com consequências ambientais mensuráveis. Nada, até então, indicava fraude. Pelo contrário, quanto mais se investigava, mais difícil se tornava encontrar explicações convencionais para os dados obtidos. Um dos pontos mais debatidos foi o impacto no solo. Especialistas em agronomia convidados pela polícia tentaram, sem sucesso, replicar os efeitos usando métodos tradicionais. A profundidade dos buracos, o padrão geométrico, o ressecamento localizado do solo e a esterilidade da terra eram incompatíveis com qualquer tipo de maquinário utilizado na região. Além disso, testes de replantio realizados semanas depois indicaram que, naquele exato círculo, nada mais crescia. A terra havia se tornado infértil de forma seletiva. Um fenômeno que nenhum dos agrônomos presentes conseguiu explicar com base no conhecimento agrícola comum. Enquanto os estudos avançavam, Maurice começou a apresentar sintomas físicos e comportamentais incomuns. Relatava cansaço extremo, dormindo por períodos de até 15 horas por dia. Sentia dores musculares constantes e uma fadiga mental que o impedia de manter a concentração por mais de alguns minutos. Médicos locais o examinaram, mas não encontraram causas clínicas claras. Não havia infecções, febres ou alterações hormonais visíveis.
Os exames de sangue estavam dentro da normalidade, mas a exaustão era evidente. Maurice passou a se recolher por longos períodos, deixando de cuidar pessoalmente dos campos, algo inédito em sua rotina até então. Seu comportamento chamou ainda mais atenção quando passou a evitar qualquer menção ao ocorrido. Amigos próximos contaram que ele pedia para não tocarem no assunto. Mudava de tema abruptamente e até se ausentava de reuniões sociais para evitar perguntas. Recusou convites de pesquisadores estrangeiros, negou entrevistas e impediu que fotos da plantação fossem divulgadas sem sua autorização. A postura discreta contrastava fortemente com o padrão observado em casos de fraude ou invenção, onde o suposto protagonista busca atenção ou ganhos financeiros. Maurice parecia, de fato, perturbado pelo que tinha vivido, e não disposto a explorar isso de forma alguma. O relatório oficial da Polícia Militar, embora reservado, foi parcialmente acessado por alguns jornalistas. Nele, constavam os registros detalhados das anomalias físicas, os testemunhos dos policiais e as medições do local. As autoridades francesas evitaram fazer afirmações categóricas, mas admitiram a existência de elementos físicos concretos que justificavam a abertura de uma investigação formal. O caso foi enviado para análise de setores especializados, incluindo órgãos de vigilância aérea e institutos de pesquisa científica. Nenhuma explicação oficial foi dada ao público, mas o silêncio das autoridades só aumentou o interesse dos estudiosos da ufologia. O tempo passou, mas a marca no solo permaneceu. Mesmo anos depois, o círculo estéril ainda podia ser visto como uma cicatriz no campo de lavanda. A terra naquele ponto era diferente, mais clara, menos densa e incapaz de sustentar qualquer tipo de cultivo. Pesquisadores independentes continuaram visitando o local, realizando novas medições, tentando encontrar respostas. Alguns coletaram relatos de outros moradores da região, mas nenhum testemunhou diretamente o que Maurice viu naquela manhã. Ainda assim, o padrão de consistência no testemunho e nas evidências físicas fez com que o caso fosse catalogado entre os mais confiáveis da literatura ufológica. Maurice, por sua vez, envelheceu mantendo o mesmo perfil reservado. Nunca voltou a falar publicamente sobre o ocorrido. Apenas em entrevistas esporádicas, feitas anos depois por pesquisadores que ganharam sua confiança, ele repetia calmamente os mesmos detalhes, sem alterações. Sua fala era sempre direta, sem tentativas de dramatização ou especulação. "Eu só conto o que vi", dizia. Nunca tentou vender sua história, publicar livros ou participar de conferências. A experiência o marcou profundamente, mas ele fez questão de manter a simplicidade da vida rural, como se quisesse, de alguma forma, preservar sua sanidade diante do inexplicável. O caso Valensole, como ficou conhecido, entrou para a história não apenas pelo conteúdo do relato, mas pela conduta do próprio Maurice Masse. O que mais impressionava os investigadores era justamente sua coerência, sua resistência à fama e a clareza com que descrevia o evento. Ele não buscava convencer ninguém, apenas relatava o que havia presenciado. E quanto mais ele se calava, mais o mistério crescia. Aquilo não era um conto exagerado, nem uma tentativa de criar um mito local. Era o testemunho cru e objetivo de alguém que viu o que viu, e que até o fim da vida permaneceu em silêncio sobre aquilo que, talvez, jamais deveria ter acontecido.